Pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando, sou o atual coordenador do curso de Educação Física aqui da FUNEP e hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre o Alzheimer, porque em setembro a gente conscientiza sobre o Alzheimer. O Alzheimer é uma doença, também chamada de demência, é uma doença crônica, ou seja, ela é uma doença que vai acontecendo ao longo do tempo, não ocorre de uma hora para outra, então uma das formas de tentar minimizar um pouco da doença quando avançada, descobrir ela antes. Inclusive tem um grupo muito forte da Universidade Federal de São Carlos que descobriu um biomarcador chamado ADAM10, que eles conseguem detectar um pouco precocemente essa doença. Esse grupo é da professora doutora Márcia Cominetti. Então, as pesquisas que giram em torno dessas descobertas podem trazer muitas melhoras para o indivíduo, com Alzheimer, se detectado de forma precoce. Levando em consideração não só a parte de prevenção, mas também a parte de tratamento, ou auxiliar no tratamento, ou minimizar o avanço do Alzheimer, também podemos ter como uma forte ferramenta o exercício físico. Por que isso? Porque o exercício físico ele consegue aumentar o fluxo sanguíneo cerebral, a gente chama isso de angiogênese. O exercício físico consegue aumentar o número de vasos sanguíneos e com isso levar mais sangue para as células cerebrais, oxigenando essas células cerebrais, aumentando a produção de energia para que elas consigam funcionar de forma correta. Uma outra forma que o exercício consegue auxiliar no indivíduo com Alzheimer, no tratamento, ou melhor dizendo, na prevenção ou então no aumento, no avanço dessa doença, é aumentando a produção de novos neurônios, um fator de crescimento neuronal, neurotrófico. Então o exercício consegue aumentar esse fator de crescimento, levando o aumento de neurônios. A gente chama isso de neurogênese. Outros fatores que podem melhorar ou minimizar o avanço dessa doença com o exercício está relacionado ao estresse oxidativo ou estresse oxidante. O estresse oxidativo ele acontece por radicais livres. Então a gente tem uma produção de radicais livres internamente e também nós podemos aumentar esses radicais livres por ocorrências externas, por exemplo, com radiação, por exemplo, com aditivos em alimentos, alguns fatores que podem levar ao aumento de radical livre. Esses radicais livres podem, então, promover lesões nas células, independente do tipo de célula, mas ele pode destruir a membrana da célula, ou as proteínas da membrana da célula, ou o núcleo dessa célula, fazendo com que essa célula morra, ou envelheça de forma mais rápida. E o exercício físico consegue minimizar isso, porque o exercício físico ele aumenta a nossa defesa antioxidante, que a gente fala, que é feito por 3 enzimas especificamente. A catalase, a GPX, que é a glutationa peroxidase, e a SOD, que é a superóxido dismutase. Então, dessa forma, o exercício consegue combater a produção imediata de radicais livres. A gente sabe que o Alzheimer também tem uma relação direta com algumas proteínas, dentre elas, proteína precursora de amiloide, então é uma proteína que fica na membrana da célula. Quando ela é cortada por algumas enzimas, 2 específicas, presilin 1 e 2, quando há um erro nesse corte dessa proteína por essas enzimas, essa proteína é quebrada em pedaços que a gente chama de beta-amiloide, e essa beta-amiloide é quem forma emaranhados nas células neuronais, levando à morte dessa célula neuronal. Uma outra proteína também relacionada com Alzheimer é a proteína tau, que também pode sofrer por ataque de radicais livres e outros fatores, um aumento da sua fosforilação. Então ela sai dos microtúbulos que a gente chama, que mantém a estrutura dos neurônios, ela sai de lá, fosforila e causa entre si ligações, causando emaranhados. Com isso, as células perdem os pilares de estrutura celular e acaba morrendo, acaba causando morte desses neurônios, especificamente os neurônios da região do hipocampo e da amígdala, que são regiões relacionadas à codificação de pensamento, de lembrança. Por isso que no indivíduo com Alzheimer, os primeiros sintomas que acontecem é a perda da memória curta, a curto prazo,
no primeiro estágio. Depois, nos outros estágios, outras regiões do cérebro começam a ser acometidas por essa degeneração, né, essa perda neuronal, principalmente as regiões do córtex. Então, daí a gente começa a perceber problemas motores, de movimento mesmo. E aí, nos estágios avançados, nós podemos ter pacientes, indivíduos que não lembram como levar a colher na boca para poder comer. Então, é uma doença que a gente vê um aumento muito grande do Alzheimer, principalmente a gente tem que levar em consideração também que a população ela envelhece a cada ano, né? E com isso, um aumento de doenças crônicas, essas que aumentam com o tempo, e o Alzheimer é uma delas, uma das demências, né? Então, eu queria falar um pouco sobre vocês, porque esse mês é um mês de conscientização da doença de Alzheimer, ou do mal de Alzheimer, essa doença que leva esse nome por causa do pesquisador alemão Alois Alzheimer, né? Que descobriu as primeiras placas que eles chamavam de senis, né, placas entre parênteses velhas, né, de neurônios, e depois se descobriu do que eram formadas essas placas, por beta-amiloide, proteína tal. Então, uma forma de minimizar as dores do Alzheimer, a gente utiliza o exercício físico como ferramenta para frear esse avanço da doença, uma vez que o exercício físico, além daquelas melhoras que eu comentei com vocês, síntese de neurônios, neurogênese, síntese de vasos sanguíneos, angiogênese, aumento das enzimas antioxidantes, catalase, GPX e glutationa peroxidase, né, que é a GPX e a sódica peroxidismutase. O exercício também aumenta as estimulações por neurotransmissor do tipo acetilcolinérgico, que aparentemente é um dos que mais é acometido aí na doença de Alzheimer e por isso que atinge essas regiões específicas do cérebro. Espero ter contribuído um pouco com essas informações com vocês. Se você tem na família alguém com Alzheimer, sei que é muito difícil, principalmente pelas oscilações de humor, mas tentem incluí-los num programa de exercício físico e com isso a gente consegue minimizar um pouco do avanço dessa doença. Um grande abraço para vocês e muita paz.